Sua vida à prova de crises. O guia completo. Se os ventos aumentam sobre a sua casa de fé, hoje vamos ao fundamento que sustenta. Nos próximos minutos, você vai enxergar onde pisar e como avançar com sobriedade e coragem. Comece pelo alicerce que ninguém vê. Toda construção depende do que está abaixo da linha do solo. Quando a pressa pede atalhos, lembrar do que não aparece se torna um ato de sabedoria. A vida amadurece quando escolhemos o simples e o necessário, quando a agenda cede espaço para o essencial, quando o coração aprende a calar ruídos e a ouvir a verdade que não negocia com modas. Quem deseja firmeza precisa reorganizar o dia, separar tempo para ler com atenção, refletir com calma, escrever decisões e assumir compromissos realistas. Não é performance, é raiz viva. A raiz cresce em silêncio, atravessa camadas duras, encontra água escondida, distribui força para o tronco. Assim também amadurece quem decide praticar o bem no pequeno, honrar a palavra dada, cuidar da família, trabalhar com integridade e vigiar a própria imaginação. A imaginação forma caminhos antes dos pés, por isso precisa de limites claros e de metas possíveis. Quando a mente vagueia sem cercas, desejos confusos viram senhores duros. Quando a mente aprende disciplina, a vontade se alinha e a casa interior ganha ordem. No começo parece pouco, depois de semanas se torna visível, depois de meses muda a paisagem. Quem semeia constância colhe esperança mais robusta. Quem aprende a dizer não para distrações abre espaço para o sim que sustenta a vocação. Viver com propósito não é esperar por momentos épicos, é repetir gestos discretos de fidelidade. É manter o coração limpo diante de Deus e dos irmãos, é pedir perdão sem demora, é reparar danos quando falhamos, é escolher a verdade quando a mentira parece mais lucrativa. Isso não nasce da força do orgulho, nasce da graça recebida e respondida com gratidão ativa. Gratidão ativa se vê em atitude, em decisões práticas, em hábitos que não dependem de clima externo. Defina pequenos marcos de leitura, anote percepções, compartilhe com sua igreja local, escute pessoas amadurecidas e acolha correções que doem mas curam. A vida espiritual não se sustenta em espetáculos, se sustenta em raízes escondidas. Não se mede por curtidas, se mede por frutos que alimentam outros. Frutos confiáveis nascem de raízes profundas. Raízes profundas exigem paciência, exigem escolhas repetidas, exigem renúncias estratégicas. Renunciar não é perder, é abrir espaço para aquilo que realmente produz vida. Quem diz sim para tudo termina dizendo não para o que mais importa. Coloque limites na tela, na fala, no consumo, na pressa. Limites não aprisionam, protegem. Sem limites a casa interna enche de poeira e trinca nas primeiras vibrações. Com limites o solo assenta e aguenta a pressão. Escolha horários fixos para ler a escritura, escolha um caderno, defina metas possíveis por semana, faça revisões curtas e sinceras, corrija desvios sem drama. Use lembretes simples, avise a família sobre seus compromissos, peça apoio para manter o rumo. Quem caminha acompanhado tropeça menos e levanta mais rápido. Falar a verdade em amor fortalece a comunidade e cura cicatrizes antigas. Quando alguém ousa colocar na luz aquilo que estava escuro, a vergonha perde poder e a esperança volta a nascer. O alicerce se estende também aos relacionamentos, onde palavras brandas evitam incêndios e escutas pacientes apagam brasas. O cuidado com o corpo faz parte do mesmo alicerce, sono adequado, alimento simples, movimentos que devolvem vigor. Corpos cansados demais desfocam a mente, diminuem a coragem e abrem portas para tentações antigas. Por isso a firmeza envolve a vida inteira, pensamento, afeto, trabalho, descanso, serviço ao próximo. Quando tudo se integra, a casa suporta choques. Quando partes ficam isoladas, surgem fissuras. A boa notícia é que o alicerce pode ser reforçado, mesmo em casas antigas. Há práticas antigas que seguem novas, leitura atenta, silêncio intencional, prudência nas palavras, generosidade concreta. Generosidade concreta não é só doação financeira, é presença, é tempo partilhado, é atenção real. Quem serve aprende a enxergar além do próprio umbigo, o mundo fica menos estreito, o coração respira melhor. Esse caminho humilde cria lastro para tempestades, pois retira a vida do centro do palco e coloca a missão no lugar certo. Missão não é fama, é fidelidade. Fidelidade não gera manchetes, gera lares mais seguros,
amizades mais leais, decisões mais justas. Quando a cidade se torna áspera, pessoas fiéis viram abrigo. Elas não gritam, sustentam, não brilham por efeito, iluminam por constância. Quem busca esse alicerce encontra uma liberdade diferente, não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de fazer o que precisa ser feito. Essa liberdade cresce na sombra do dever bem assumido e se manifesta em paz que não negocia. Paz sem fuga da realidade, paz que trabalha, paz que carrega peso com serenidade. Enquanto muitos procuram atalhos, você decide pelo caminho sólido e demorado. Esse caminho poupa acidentes graves, poupa culpas desnecessárias, poupa perdas evitáveis. O primeiro passo é sempre o mesmo: voltar ao essencial e permanecer ali até que a convicção amadureça no corpo inteiro. Continue firme nas pequenas escolhas, elas formam trilhos seguros para decisões grandes. Aprenda a identificar o que drena sua energia e substitua por aquilo que constrói convicção. Afaste comparações vazias, cada jornada tem ritmo próprio e metas possíveis. Use o que você tem hoje, não espere condições perfeitas para iniciar mudanças necessárias. Reforce amizades confiáveis. Pessoas sinceras ajudam a manter o foco quando o ruído aumenta. Guarde o coração de amargura. O perdão preserva o futuro e acalma lembranças difíceis. Treine a mente para agradecer pelo pouco. A satisfação não nasce da abundância, nasce da perspectiva. Releia suas anotações. Perceber o próprio avanço renova ânimo para seguir. Estabeleça sinais de alerta. Quando aparecerem, reduza a velocidade e revise rotas. Lembre que maturidade não chega por acaso, chega por prática repetida e esperança ativa. Ajuste expectativas. A colheita tem tempo próprio e não responde à pressa de calendário. Encare a verdade com coragem. Toda cura começa pelo nome certo das feridas. Valorize o que é estável: família, amizade, serviço fiel, leitura que alimenta, trabalho honesto. Renove compromissos simples: acordar no mesmo horário, cuidar do corpo, falar com gentileza. Escolha um ritmo sustentável. Constância vale mais do que explosões de entusiasmo. Vigie a língua. Poucas palavras já bastam quando nascem de um coração inteiro. Seja confiável no pouco. É assim que Deus entrega responsabilidades maiores. Proteja sua mente de narrativas cínicas. A esperança precisa de ar limpo para respirar. Peça conselhos a gente experiente e aplique o que for coerente com a verdade. Afirme o bem em voz baixa. O bem não precisa de holofote para produzir vida. Fortaleça a mente para horas escuras. A crise revela onde apoiamos a cabeça quando o chão treme. Nessas horas o coração busca uma âncora que não se compra, por isso a mente precisa de trilhos que a conduzam para a luz quando tudo parece nebuloso. Trilhos se constroem antes da tempestade, com escolhas diárias, com hábitos que alimentam convicção, com memórias de cuidado registradas no caderno, com promessas memorizadas com carinho, com lembranças de livramentos que não foram acaso. A mente aprende a voltar para a verdade quando a verdade é repetida com afeto e guardada com zelo. Essa repetição não é mecânica, é consciente, envolve leitura atenta, reflexão honesta, silêncio que amadurece a alma. Em vez de ruminar medo, treine perguntas que trazem sobriedade: o que posso fazer agora? Quem pode caminhar comigo? Como posso servir alguém enquanto espero o desfecho? A mente perde força quando se alimenta de narrativas de derrota. Então selecione o que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Limite o excesso de notícias, filtre opiniões, mantenha foco em fontes confiáveis e no trabalho do dia. Quem tem rotina clara sente menos o impacto do caos, porque o corpo reconhece a cadência do dever e guarda o eixo interno. Disciplina não engessa, disciplina liberta para viver o essencial sem arrasto. Faça listas simples, 3 tarefas vitais por dia, conclua uma por vez, celebre o avanço discreto. Conduza a imaginação para a esperança, visualize a cena do bem vencendo o mal, lembre testemunhos reais de transformação, cite para si verdades curtas que cabem no bolso da memória. Quando o pensamento escorregar para o abismo de cenários catastróficos, puxe o freio e retorne ao que é certo. Foque no que depende de você, trabalhe com honestidade, cuide da casa, pratique generosidade tangível. A mente se fortalece quando encontra coerência entre o que confessa e o que pratica, quando o corpo é arrastado para a mesma direção que o coração e as mãos repetem gestos de bondade. O medo diminui quando a vida encontra sentido no serviço, já que o amor expulsa o egoísmo que paralisa. Estude a história de mulheres e homens fiéis que perseveraram sob pressão,
reconheça padrões de coragem, aprenda respostas que não dependem de impulso. Coragem não é barulho, é permanência serena. Perseverança não é teimosia vazia, é confiança ativa que ajusta o passo conforme a necessidade. Se a mente insinuar desistência, reduza a velocidade, respire, beba água, fique próximo de gente confiável. Quando possível, caminhe ao ar livre, observe o céu e as árvores, permita que a criação lembre você de proporção. A vida humana não carrega o universo nos ombros, por isso podemos caminhar mais leves. Anote gatilhos de ansiedade, nomeie os medos com clareza, confronte fantasias com fatos. Em dias sombrios a imaginação pinta monstros maiores que a realidade, a luz da verdade devolve contorno às coisas. Leia de novo aquilo que já animou você, retome a disciplina interrompida, recoloque as prioridades na mesa. Se cair, levante rápido, não faça da queda uma identidade. Peça ajuda sem vergonha, o orgulho isola, a humildade reconecta. A mente melhora quando o corpo descansa sem culpa, então organize a noite, reduza telas, guarde o aparelho, experimente ler algumas páginas e desacelerar. Sono reparador é investimento espiritual e emocional, pois renova paciência e clareza. Alimente o corpo de forma simples, prefira a água, diminua excessos, respeite limites. O cansaço físico prolongado distorce percepções e amplia riscos. A fortaleza interna nasce de um conjunto de escolhas pequenas que somadas criam uma muralha. Muralhas simbólicas não isolam, protegem, não recusam o próximo, resguardam o coração para amar melhor. Treine a gratidão em detalhes do cotidiano, nomeie 3 motivos por dia, escreva porque cada um deles tem valor, fale sobre isso na reunião de fé. A gratidão desloca o centro do eu para o centro da verdade, corrige lentes, ilumina margens escuras. Quando a mente se ocupa do bem, sobra menos espaço para fantasias destrutivas e ressentimentos antigos. Atenção aos pensamentos automáticos. Muitas vezes uma frase repetida na infância governa as escolhas adultas. Substitua narrativas de inferioridade por afirmações de dignidade, não como autoengano, mas como resposta à realidade de que cada vida tem valor diante de Deus. Se a culpa aparecer por erros do passado, responda com responsabilidade presente, repare o que for possível, restaure pontes quebradas, devolva o que foi tomado, se necessário procure aconselhamento sério. Mente fortalecida não foge da justiça, coopera com ela. Mente fortalecida não apaga dores legítimas, aprende a dar nome e lugar para elas, sem permitir que dirijam o volante. Dores não definem destino, treinam sensibilidade e compaixão. Compaixão madura enxerga a dor do outro e se oferece como ombro, abre espaço na agenda, cozinha uma refeição, envia uma mensagem honesta. Quem pratica compaixão derruba muros de suspeita e cria caminhos de paz no bairro e na cidade. Quando a mente aprende a servir, o eu perde peso e o cotidiano ganha significado sustentável. Nada disso depende de momentos espetaculares, depende de constância. Constância é repetir o bem quando ninguém vê, é manter a verdade quando ninguém aplaude. Quem se treina para a lealdade nas pequenas coisas não se vende quando a pressão aumenta. Seja criterioso com promessas, não assuma mais do que pode cumprir, proteja seu nome com simplicidade. Palavras firmes e poucos compromissos sustentáveis valem mais do que anúncios grandiosos e vazios. Lembre do valor da igreja local, ali somos lembrados de que não caminhamos sozinhos e de que todos precisamos uns dos outros. Uma comunidade saudável corrige com amor, acolhe sem bajular, encoraja sem manipular. O coração encontra descanso quando reconhece que não precisa provar nada a toda hora. Desacelere para escutar, observe rostos, aprenda nomes, celebre pequenos avanços, ensine crianças com paciência, honre os idosos, trate os jovens com respeito. A mente fica mais estável quando o corpo pratica serviço concreto e o calendário reflete prioridades que duram. Tal estabilidade não remove tempestades, mas oferece abrigo enquanto elas passam. Pessoas assim se tornam referência silenciosa, um farol discreto em noites densas. Elas apontam caminhos com a própria vida, inspiram sem slogan, cuidam sem ruído. Se hoje a nuvem é pesada, decida por um passo simples de fidelidade, mande uma mensagem de encorajamento, conclua uma tarefa parada, leia um salmo em voz baixa e anote uma frase que guarde sentido. A mente agradecerá amanhã pelo gesto de hoje, e a esperança ganhará mais um tijolo no muro da paz. Pratique a esperança que trabalha todos os dias.
A esperança bíblica não é desejo vago, é convicção que move as mãos. Ela nasce do encontro com a verdade e se torna obra concreta em casa, no trabalho, na rua. Para que essa esperança permaneça firme, organize o cotidiano de modo que sua fé tenha expressão prática, defina rotinas que sustentem escolhas, distribua responsabilidades em família, avalie finanças com honestidade, faça planos que caibam no mês e não sacrifiquem o que é essencial. Esperança robusta cresce quando a vida inteira se dobra à verdade, não apenas emoções em um fim de semana. A casa floresce quando cada quarto participa da mesma canção, mente, afeto, corpo, palavras, recursos. Se a verdade ficar na estante, a rotina perde rumo, por isso a prática diária importa tanto. Comece pequeno, cuide da mesa como símbolo de comunhão, receba gente com simplicidade, sirva refeições que juntem histórias, ouça com atenção, perdoe rápido, mantenha contas claras. Nos negócios, prefira contratos justos e prazos realistas, trate clientes e fornecedores com respeito, não confunda esperteza com sabedoria, lucro sem justiça cobra juros altos no futuro. Assuma responsabilidade por seus erros, reponha o que for devido, preserve seu nome como tesouro. A esperança trabalha quando diz não ao jeitinho e sim à continuidade. Quando metas saem do papel e viram rotina, o coração aprende a confiar de maneira adulta. Adulto na fé não foge de tarefas simples, lava a louça, paga contas, cumpre a palavra dada, age com prudência quando todos querem atalhos. A esperança se mostra no cuidado com os vulneráveis, no acolhimento de quem chega cansado, no combate a injustiças miúdas que passam despercebidas, no zelo por crianças e idosos. Ao entregar tempo e atenção, você afirma com o corpo aquilo que confessa com a boca. Isso evita a fratura entre discurso e prática, fratura que alimenta cinismo e esvazia convicções. Se a agenda está lotada e o coração oco, reduza compromissos, abra espaço para o que nutre. Silêncio, leitura, serviço, amizade fiel, descanso honesto, tudo isso compõe a arquitetura da esperança. A esperança também educa o uso da língua. Palavras podem curar ou ferir, podem juntar ou espalhar, por isso fale menos e melhor, substitua ironia por gentileza, encerre fofocas com firmeza mansa. Aprenda a pedir perdão sem rodeios, pratique reconciliação com gestos claros, abandone justificativas que só prolongam dores e desgastam vínculos. Em casa, estabeleça rituais simples, refeições sem tela, leitura em conjunto, conversas ao fim do dia. Rituais criam memória afetiva e consolidam valores, especialmente em crianças. No trabalho, evite prometer além do possível, compartilhe riscos, dívida méritos, celebre vitórias pequenas e documente processos para que o aprendizado não se perca. Quem trabalha com esperança não se guia por aplauso, se guia por convicção, e convicção se alimenta de verdade testada no calor das tarefas. Se o fracasso aparecer, trate como laboratório, identifique causas, ajuste métodos, levante e prossiga. Não transforme tropeços em rótulos, nem sucesso em altar. Ambos podem enganar se tomarem o lugar da fidelidade. A esperança amadurecida organiza as finanças com sobriedade, prioriza o necessário, poupa para tempos difíceis, compartilha com quem precisa sem holofote. Ela combate impulsos de consumo que prometem alívio e entregam vazio, ensina contentamento sem alienação, ensina celebração sem desperdício. Também regula a relação com a tecnologia, usa a tela como ferramenta e não como dono. Aparelhos úteis deixam de ser vilões quando recebem limites claros, sendo guardados à noite, mantidos longe da mesa, usados com propósito. Em uma cultura de distração, a atenção virou ouro, por isso devemos gastá-la no que permanece. A esperança diária se apoia na leitura da Escritura, que ilumina passos, corrige rotas, consola na hora certa. Ela inspira conselhos sábios, ela chama para a ceia do Senhor, ela recorda promessas que corrigem o olhar. Sem esse alimento, o coração murcha e a rotina endurece. Com ele, o coração aprende a perseverar sem fazer drama. Outra marca dessa esperança é o discipulado, caminhar com alguém mais maduro, aprender com exemplos concretos, observar como a verdade molda decisões reais. O aprendizado se acelera quando alguém aponta pontos cegos e sugere rotas seguras. Essa relação precisa de humildade e de compromissos claros, horários definidos, metas específicas, revisão periódica. No mesmo espírito, pratique hospitalidade, receba pessoas com cuidado, ajuste a casa para acolher histórias diferentes, crie um ambiente em que a verdade possa ser dita sem medo,
com respeito e ternura. A esperança que trabalha também se engaja na cidade, participa de iniciativas de bem comum, apoia escolas, cuida de praças, promove ações simples que melhorem a vida do bairro. Quando a fé entra na rua em forma de serviço, preconceitos se dissipam e pontes se formam. O testemunho ganha densidade quando a vida do vizinho melhora por causa da sua fidelidade. Em tempos de polarização, seja um artesão de paz, não alimente brigas inúteis, prefira a escuta, exponha ideias com respeito, busque pontos de convergência. Paz praticada exige coragem, pois recusa rótulos fáceis e escolhas preguiçosas. A esperança resiste ao cinismo quando encontra companhia, grupos pequenos, amizades leais, famílias que se apoiam. Caminhar junto evita exageros e impede que a fé vire projeto individualista. Há também o cuidado com a criação. Plante algo, cuide de uma árvore, reduza desperdício, ensine crianças a amar a terra, explique por que o bom uso dos recursos honra o Criador. Pequenos gestos de cuidado ambiental educam consciência e abrem espaço para a gratidão. Quando o corpo participa do bem, a mente descansa e o coração se alegra. Se você se sente fraco, escolha um gesto possível hoje, escreva uma carta de agradecimento, prepare uma refeição para um vizinho, ligue para alguém que ficou esquecido. Sementes parecem pequenas, mas anunciam colheitas futuras. Espere trabalhando, confie agindo, aprenda servindo. Esse é o modo como a esperança amadurece, com passos curtos, firmes e diários, com decisões que protegem o coração de extremos, com escolhas que honram a verdade mesmo quando ninguém vê. No fim do dia, revise com sinceridade, celebre o que foi correto, ajuste o que faltou, planeje o próximo passo. A esperança cresce quando o sol nasce e também quando a noite cai, porque aprendeu a olhar além do humor do momento e a caminhar com propósito constante. Se os ventos voltarem a soprar, a casa estará mais firme, o alicerce mais profundo, os vínculos mais fortes, a convicção mais serena. Assim a vida segue, não perfeita, mas fiel, não ruidosa, mas luminosa, não leve por ser frágil, e sim leve por ser sustentada por verdades que não mudam.